Boa noite a todos. É um prazer estarmos juntos mais uma vez virtualmente. Hoje, dando sequência ao nosso estudo, vamos tratar hoje do capítulo 2, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é A Realeza de Jesus. Muito interessante esse tópico que nós vamos tentar passar para vocês hoje. Como vocês sabem, todos os nossos estudos estão na minha página do YouTube. Vocês vão ler as palestras, estudos. Por favor, se puderem, vão lá e se inscrevam no meu canal para que nós possamos divulgar mais a doutrina para mais e mais pessoas. Clayton Brito no YouTube. Então, o texto de hoje fala sobre a realeza de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é a autoridade maior na Terra, o espírito mais puro que já chegou ao nosso planeta. Que está aqui para quê? Ele veio com que objetivo? Para dirigir a nossa caminhada evolutiva, orientando, libertando-nos da ignorância, do apego às coisas materiais, para que nós, um dia, chegaremos também à angelitude. Então, a realeza de Jesus ultrapassa a vida. Então, nós vamos entender hoje o que é a realeza terrena, explicar, da terra, versus a realeza moral, que, dentre as realezas morais, a maior de todas é a de Jesus. Então, no livro aqui, no Evangelho, tem uma frase que vai ser baseada no nosso bate-papo desta noite. Diz assim: a realeza terrestre acaba com a vida, mas a realeza moral continua a governar depois da morte. Mostra então uma profunda verdade sobre as diferentes naturezas do poder e da influência. Ela contrasta com a brevidade do domínio material, com a perenidade do impacto ético e moral da realeza moral. Então, muito interessante a gente ver isso. Então, o que é a realeza terrestre, para a gente entender? Ela, simplesmente, é breve, por natureza. Ela refere-se ao quê? Ao poder político, material, exercido por um monarca, líderes, figuras de autoridades em vida. Essa forma de realeza ela é marcada por quê? Primeiro, por limites temporais. O reinado de um monarca tem um começo e um fim. A morte encerra o poder físico, a capacidade de emitir decretos, comandar exércitos ou governar terras. Com o último suspiro do rei, a coroa passa para outro, mas a influência direta do falecido acaba quando ele morre. E tem limites geográficos, é lógico. O rei ou o imperador ele é restrito às fronteiras do reino ou do império. Fora do seu domínio, seu poder é nulo ou significativamente diminuído. E depende também de estruturas físicas. Depende de leis, instituições, forças armadas e da aceitação ou a submissão do povo. Sem essas estruturas, o rei não tem como exercer a sua vontade, não vai reinar. Embora o monarca possa deixar um legado histórico de conquistas ou reformas, o exercício, atentem para isso, o exercício ativo da realeza terrestre é intrinsecamente ligado à sua existência física. A morte, então, é o ponto final para esse tipo de domínio. A gente está vendo aí, os reis passam, são sucedidos, os reinos acabam, fica simplesmente algo ínfimo na história. Agora, já a realeza moral é um legado imortal. Não se apoia nem em coroas, nem em tronos, mas na força do caráter, da sabedoria, na virtude e nas ideias. Ela é construída, então, através de ações
palavras e modos de vida que inspira e transforma. E sua governança se estende muito além da sepultura. Ela tem, então, perenidade, ela não acaba. Transcendente, ela transcende as pessoas, a vida, ela continua mesmo depois da morte. A influência aí nós temos então que essa perenidade, essa transcendência, essa influência de uma vida pautada, então, em princípios éticos, justiça e compaixão, não é encerrada pela morte. Pelo contrário, ela pode se aumentar, amplificar. Pense em figura, nós tivemos muitas histórias, Sócrates, por exemplo. Suas ideias filosóficas continuam a moldar o pensamento ocidental há milênios após a sua morte, a sua execução. No século passado, nós temos agora Mahatma Gandhi, cuja filosofia, de não violência, ele conseguiu a libertação da Índia sem violência, ativa e ressoa globalmente até hoje. Então, suas realezas, esses dois exemplos que citamos, não foram terrenas, mas a força dos seus exemplos e pensamentos segue governando consciências e movimentos. Tivemos também, nos Estados Unidos, um líder carismático, Martin Luther King, que através também da sua exercer de forma pacífica, ele conseguiu mudar o conceito, terminar com o racismo nos Estados Unidos. Aquela marcha que ele fez silenciosa, maravilhosa, de milhões de pessoas, abalou as estruturas. Então, essa é um tipo de realeza moral que continua após a morte. Agora, outra qualidade, que voltamos a dizer da realeza moral, é o seu alcance universal. Ela não conhece fronteiras. Os ensinamentos de um líder espiritual, as inovações de um cientista humanitário ou a obra de um artista que elevou o espírito humano podem influenciar pessoas em qualquer canto do mundo, independentemente da sua nacionalidade ou tempo. Olha como é abrangente. São seres enviados que vêm com o objetivo de deixar a sua marca na história, propiciando a evolução da humanidade. São enviados de Jesus, enviados de Deus, que chegam com esse objetivo. Seire descobriu a vacina contra a polio, não registrou, não adquiriu patente, abriu para todos. São gestos humanitários que ficam para a população aproveitar no seu desenvolvimento. Olha que interessante a gente entender. Realeza terrestre é material, tem fronteiras. Acabou. Não continua. Já a moral, os sábios, cientistas, escritores, pintores, todos esses que deixaram a sua marca indelével na história, que está sendo aproveitada após o seu desencarne, essas são as realezas morais. Porque ela independe de estruturas, a realeza moral. Não precisa de exército, de burocracia. Então a sua autoridade vem de onde? Da credibilidade, da inspiração e da ressonância das verdades que defende. Ela se manifesta como? Através do impacto nas vidas individuais, na cultura e na forma como as sociedades evoluem. Em última análise, enquanto o poder temporal é o fogo que se extingue, a realeza moral é uma chama eterna que fica. Aí chegamos. Então já sabemos o que é uma realeza terrestre e uma realeza moral. Sabendo que a realeza terrestre exige várias coisas, fronteiras, estrutura. Já a outra, o alcance é limitado. Já a moral não tem fronteiras, o alcance é universal, não depende de estruturas, depende das pessoas, daquilo que a pessoa é, que transmite aquele bem para que a humanidade possa evoluir. Então chegamos na maior e mais completa
maior e mais completa realeza que a realeza de Jesus, que é a realeza moral por excelência. É um legado que atravessa milênios. Por isso estamos estudando aqui esse código de conduta, que é o Evangelho, para mostrar às pessoas o que Jesus, os exemplos que ele nos deixou, para que nós possamos fazer a nossa transformação moral, para que nós também possamos deixar um legado que nem que não sirva, mas vai servir para nós mesmos quando nós desencarnarmos. Qual foi o nosso legado que levamos? Levamos as coisas da terra, terrenas, a nossa realeza terrestre vai ficar aqui. Mas e a moral? Aquilo que nós conseguimos transformar, nos transformarmos, agregarmos valores morais. Esse é o nosso objetivo. É isso que estamos vendo. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a realeza maravilhosa, maior de todas, que é a realeza de Jesus. Então, a figura de Jesus de Nazaré é o exemplo mais contundente e difundido de uma realeza moral que ultrapassa completamente qualquer poder terrestre. Diferentemente dos reis, imperadores da sua época, Jesus não empunhou um cetro, um trono terreno, mas não acumulou riquezas, mas sua autoridade, olha que interessante, não derivava de um trono terreno, mas de uma profunda coerência entre os seus ensinamentos e a sua vida, consolidando um reinado de princípios e valores que, após mais de 2 milênios, continua, entre aspas, a governar bilhões de vidas no nosso planetinha azul, nosso planeta Terra, nossa Gaia. Ensinamentos que estão aí, estão calados, e nós, ainda há mais de 2000 anos, ainda teimamos em não seguir os seus ensinamentos, achando que o que vale é a realeza terrestre. Mas essa realeza terrestre, essa vida terrestre vai ficar aqui. Nós precisamos então cuidarmos da nossa parte espiritual, da nossa parte moral. Porque Jesus, ele nunca ambicionou o poder terreno, jamais, jamais. Ele nunca se preocupou com o poder terreno, não, de modo algum. Ele veio exatamente para deixar a sua luz, os seus exemplos, a sua bondade, a sua humildade, a sua coerência. Então, gente, a gente tem que sempre pensar a esse respeito de uma forma bem tranquila, serena, entender o objetivo que Jesus nos deu, está aí, que nós teimamos, como disse há pouco, teimamos em não seguir os seus ensinamentos. Então a gente tem que pensar muito mesmo, sempre, mas sempre a gente vê a necessidade que nós temos de Jesus em nossas vidas, a sua elevada moral, aquelas coisas maravilhosas que ele sempre deixou para todos nós, que nós infelizmente não deixamos, ou não queremos por comodismo, por apego às coisas da terra, nós deixamos de ouvir os seus ensinamentos e estamos devagarzinho nos afastando dele. Mas tem uma coisa muito interessante, a cada dia que passa, nós estamos nos chegando à hora da nossa partida. E aí? Como está a nossa mala? Como está a nossa bagagem? Então, nós temos que pensar muito seriamente a respeito do momento em que estamos vivendo. Então, gente, a passagem que nós a vida de Jesus foi então, relembrando, que foi marcada pela ausência de qualquer ambição por poder político. Nascido em uma manjedoura, viveu uma vida humilde e itinerante. Quando confrontado com a possibilidade de ser aclamado rei, ele recusou. Está lá em João 6,15. Sua famosa declaração a Pilatos, que falamos a semana passada, meu reino não é deste mundo, é a pedra angular para entender a sua verdadeira realeza. Sua autoridade não se manifestava nem pela força nem pela coerção,
mas pelo amor, pela humildade, pelo serviço. Ele lavou os pés dos seus discípulos, acolheu os marginalizados, curou os enfermos e ensinou que quem quiser ser grande entre vocês, que seja seu servo. Está lá em Mateus 20, 26. Essa inversão radical dos valores da realeza terrestre, onde o poder é exercido para servir e não para dominar, é o cerne da sua realeza moral. O poder da sua mensagem, qual é? Amor, justiça e compaixão. Então, a realeza moral de Jesus reside na imutável e universalidade da sua mensagem. Seus ensinamentos, registrados nos evangelhos, oferecem o quê? Um código de conduta que transcende culturas, raças e épocas. Serve para todos. Qual o seu maior mandamento? O amor. Esse é fundamental. O cerne dos seus preceitos é o amor a Deus e ao próximo, incluindo aos inimigos. Esse amor, ágape, aquele amor eterno, aquele amor limpo, profundo, é o amor incondicional que busca o bem do outro. Segundo ponto da sua moral, justiça e inclusão. Jesus defendeu os oprimidos, condenou a hipocrisia e a injustiça social e demonstrou profunda compaixão pelos pecadores e marginalizados, reintegrando-os à comunidade. Fez do perdão e da misericórdia o exemplo. Perdão ilimitado, a reconciliação e a importância da misericórdia sobre a lei rígida. Ele dizia que o reino dele é o reino de Deus, não é um lugar físico. O reino de Deus, ele mostra para nós que é o estado de ser, de consciência, caracterizado pela justiça, paz e alegria do Espírito. Esse é o reino de Deus que está dentro de nós, quando nós realmente estamos conectados com o bem. O seu legado governa corações, ou seja, sentimentos. A crucificação e morte de Jesus, vejam bem, longe de ser o fim da sua realeza, foram o ponto de partida para a sua maior expansão. Sem um exército, sem um império visível, a mensagem de Jesus se espalhou pelo mundo, transformando vidas e civilizações. Sua realeza moral se manifesta pelo fato de que hoje, falamos há pouco, inspira bilhões de pessoas. O cristianismo ainda é a maior religião do mundo, como figura central, e seus ensinamentos continuam a guiar ações e crenças de mais de 2 bilhões e 500 mil pessoas. A sua mensagem moldou a ética ocidental, grande parte dos valores humanistas, da noção de direitos humanos, da compaixão pela vida, presentes na cultura ocidental, tem raízes profundas na ética cristã que foi ensinada por Jesus. E até hoje alimenta movimentos sociais de ajuda humanitária. Temos aí os Médicos Sem Fronteiras, que ajudam pessoas que estão trabalhando na África, levando água, levando habitação, levando saúde, aqueles paupérrimos que não têm às vezes o que comer. Então, baseados em quê? Na ética moral de Jesus. Então, movimentos sobre justiça social, abolição da escravatura, direitos civis, paz, foram e continuam a ser inspirados pelos princípios do seu Sermão da Montanha. Fantástico! Gandhi disse que se fosse rasgado, sumido com todos os ensinamentos de Jesus e ficar somente o Sermão da Montanha, estaríamos completos. Tal é a importância do Sermão da Montanha. Então, o cristianismo então influenciou a arte, a cultura, então literatura, a música, a escultura, o cinema, testemunhando a contínua expressão humana. Então, gente, a realeza de Jesus na visão espírita transcende a concepção terrena de poder e domínio. Vejam bem, transcende a concepção terrena de poder
e domínio. Jesus não é um rei no sentido político ou social. Não, que tem exércitos e territórios. A sua realeza é de natureza moral e espiritual, fundamentada na sua superioridade evolutiva e na pureza dos seus ensinamentos e sentimentos. Então Jesus mostrou através dos seus exemplos. Então muitos dizem, Jesus morreu para nos salvar. Não. Os seus exemplos é que vão nos salvar. O que é a salvação na concepção espírita? A salvação é a nossa evolução moral. Nós estamos nos salvando de nós mesmos. Ou seja, parece uma retórica. Não. É que nós temos uma bagagem espiritual que trazemos de outras existências, ainda como seres imperfeitos que somos, trazemos muitas inferioridades dentro de nós. Então, quando nós eliminamos, trabalhando para eliminar essas inferioridades morais, nós estamos evoluindo. E quando evoluímos, nós estamos nos salvando. Por quê? Estamos tirando impurezas, agregando virtudes. Esse deve ser o objetivo de todo ser humano que habita esse planeta, ainda de provas e de expiações. Vejam bem, ainda estamos caminhando. Ontem estava na idade da pedra, estava alimentando de animais violentos, animais selvagens, sem roupa para vestir. Hoje estamos no limiar de um novo tempo que está chegando, de um novo tempo, passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então é esse o objetivo, é um alerta que estou fazendo, principalmente não só para os espíritas, mas também para todos aqueles que são cristãos, que mesmo que sejam ateus, atentem, preocupem-se não em ter uma religião formal, não. O Espiritismo não é uma religião formal, é uma religião de cunho interno, de mudança. Então é isso, seja um bom católico, um bom evangélico, um bom budista, um bom ateu, respeitando o próximo, amando o seu próximo, fazendo o bem, não julgando, não tendo inveja nem ciúme. Isso aí independe de ritualísticas. Não. De desmoldar, não. É algo que nós olhamos para dentro e vamos trabalhando, independente de religião. Estamos falando aqui de religiosidade, de espiritualidade, de mudança. O Evangelho segundo o Espiritismo, que estamos estudando aqui, sempre é bom lembrar que Kardec tirou do Novo Testamento tudo aquilo que podia haver controvérsias entre os vários grupos de cristãos e colocou só a parte moral, que é a base, que é a mola propulsora do desenvolvimento humano. Então, aqui é um livro que serve para todas as crenças, para todas as pessoas, todos, independente de raça, de crença. Não, o Evangelho segundo o Espiritismo é o código de conduta moral do Cristo. É isso que nós estamos tratando. É isso que nós estamos trazendo para vocês. Olharem da importância da nossa transformação. Tanto é que um dos lemas maiores que o Kardec fez para os espíritas, mas que servem também, mudando a palavra espírita para cristão, é a mesma coisa. Kardec diz: reconheces o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços para dominar as suas más inclinações. Então, se você tirar o espírito e colocar cristãos, é a mesma coisa. O que são as más inclinações? É o que falamos há pouco. É as nossas tendências inatas que trazemos de outras existências que estão dentro de nós. Se somos desonestos, vem de trás. Se somos egoístas, vem de trás, precisa trabalhar. Se somos orgulhosos, se somos invejosos, se guardamos ressentimentos, ódio, raiva, rancor, ciúme, são coisas que cada um de nós temos a capacidade de nos analisarmos. E seguindo os ensinamentos de Sócrates, que foi realmente uma realeza moral diante de Cristo, ele nos diz assim: conheça-te a ti mesmo. É isso que nós precisamos saber. Por que é importante o conhecimento? O autoconhecimento. É olharmos para dentro
nós olharmos para dentro de nós, verificarmos as nossas inferioridades que precisam ser dominadas, essas más inclinações, e trabalhando. Não sabemos que somos imperfeitos, sabemos que um toque de uma varinha de condão não nos vai fazer seres espirituais puros. Não, é um trabalho constante, mas vamos aproveitar essa presente encarnação, porque nós não sabemos quanto tempo nós demoramos suplicando para voltarmos, até que nosso pai e nossa mãe aceitaram nos receber. E vamos deixar jogar fora essa oportunidade? Não, vamos aproveitar. Um dia de cada vez, um passo de cada vez, melhorando um pouquinho. Vamos ser menos maledicentes, menos invejosos, trabalhando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, devagarzinho. Tudo isso que estamos fazendo, nós estamos inclusos no primeiro e segundo mandamento, maior que Jesus, que engloba os 10 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Ou seja, eu me amo, eu conseguindo me amar, me aceitar, eu vou amar e aceitar meu próximo. Em me amando e aceitando e amando meu próximo, eu estou apto para amar a Deus. É essa a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Mensagem de otimismo, mensagem de garra, lembrando que a nossa vida é feita de ciclos. Os ciclos têm um início, um meio e um final. Saibamos encerrar os nossos ciclos. Saibamos. Por quê? Porque quando encerramos um ciclo, nós iniciamos outro, talvez em melhores condições. Então, aquilo que foi ruim, esqueça aquela pessoa que te magoou no passado, que fez miséria, aquele relacionamento horrível que transbordou, todos aí, passado. Sabemos que erramos, tivemos culpa, responsabilidade, sabemos. Kardec ensina para nós, primeiro 3 passos, arrependimento, expiação e reparação. Vamos fazer o que podemos fazer para reparar, mas pelo menos não fazendo mais os mesmos erros. Esse é o nosso objetivo. Então, pensem nisso. Transformação moral. Realeza de Jesus. A máxima realeza moral que nós já teve sobre a terra. É Ele que está hoje nos guiando para um próximo mundo, um mundo de regeneração. Você quer estar nesse mundo de regeneração ou quer continuar em algum mundo de provas e expiações? Porque na Terra não vai ter lugar mais. Aqui a Terra vai evoluir, como todos os mundos evoluem. Aqueles que ainda não quiserem, apesar de todos os esforços, fizeram, apegados aos bens materiais, ficando tranquilamente, vamos gozar a vida, o tempo está passando. Vão desencarnar e não vão reencarnar mais aqui. Então pensem nisso. Querem um mundo melhor ou continuar no mundo de provas e expiações em algum outro planeta? É um momento de meditação. Ajuda-te que o céu te ajudará. Nos momentos difíceis, erga o pensamento a Deus. Peça ajuda a Jesus. Os bons espíritos nunca nos afastam de nós. Eles estão sempre conosco. Mas para eles nos ajudarem, é preciso que haja conexão, sintonia. Vamos sintonizar com as forças boas do bem, que a ajuda virá. Não para eles resolverem nossos problemas, nossos desafios, mas nos ajudando a termos o discernimento para que nós possamos resolver todos os nossos desafios do dia a dia, sempre com otimismo e paz. Queridos, fiquem com Deus. Um grande abraço de luz para todos vocês. Pensem bem, Jesus nunca se afasta de nós. Nós é que às vezes nos afastamos dele. Muita luz para vocês, muita luz, muita paz e muita harmonia. Um grande abraço. Tchau, tchau.